Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero pedir a toda a irmandade que abra a palavra de Deus no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos para o livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5. Eu creio que Deus preparou uma palavra para o seu povo nesta noite, e que Ele vai falar com você de uma forma gloriosa. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5. Nós iremos ler neste momento o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam à mesa com ele. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Então nós vamos ler novamente. Na minha versão eu vou falando e vocês vão repetindo conforme a minha versão. A sua diz a mesma coisa, mas para ficar uníssona a voz da igreja, vamos ler na minha versão. Repitam comigo. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Feche seus olhos e vamos orar comigo. Coloque sua mão com a minha e repita comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, meu Pai, repita comigo, nesta noite, meu Pai, venha falar conosco através de tua palavra. Queremos ouvir tua palavra e viemos nesta noite receber a tua bênção para a minha família, para a nossa família. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que agora nós lemos fala de um banquete que foi feito numa residência para Jesus. Um banquete que foi dado para Jesus em uma casa. Louvado seja Deus. O texto diz assim: Então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Você veio nesta noite trazendo fisicamente, ou no seu coração, a sua família, para subir no altar e receber uma oração daqui a pouco. Mas antes você precisa saber que para Jesus entrar em nossa casa, nós precisamos ter a atitude que Levi teve. Será se Jesus chegasse aqui em nossa cidade hoje, será se nós teríamos a diligência de fazer um banquete para Jesus? Às vezes eu acho, e esse acho é creio, que Jesus não teria banquete na casa de quase ninguém, porque Jesus, ele pregava diferente, ensinava diferente, princípios ele tinha diferente. Então, às vezes eu me pego a pensar, em que casa Jesus seria bem-vindo? Eu espero que todos os que aqui estão,
todos os que estão aqui nesta noite, forte, tenham a mesma atitude de Levi, se Jesus chegasse aqui em nossa cidade hoje, a mesma atitude de fazer um grande banquete e convidar Jesus para aquele banquete. Aleluia. Mas eu preciso fazer algumas perguntas ao texto que diz desse banquete. A primeira coisa é: quem fez esse banquete? Quem era esse homem? Levi era o seu nome. Mas o que é que esse homem fazia? Se você ler o versículo 27, diz que passadas essas coisas, saindo, viu Jesus um publicano chamado Levi. Então quem era este homem? Esse homem era um publicano, um coletor de impostos, um homem mal visto na sociedade. Ninguém queria estar perto de Levi. Os judeus tinham ódio dos publicanos, porque os publicanos faziam o que os piores inimigos dos judeus queriam. Os publicanos serviam aos romanos, que estabeleciam grandes quantias de impostos a serem arrecadados da Judéia. Então aqui estava Levi, um judeu a serviço de Roma. Quando alguém encontrava Levi, se alguém era judeu, dizia: olha, não fala com ele, ele é um bandido a serviço de Roma, é um traidor da nossa nação, porque ele está recebendo os nossos impostos e levando para o povo inimigo. Então esse era o homem, esse foi o homem que recebeu Jesus em casa, aquele que uma vez era mal visto, ninguém queria estar perto, mas esse homem recebe um chamado de Deus e ele muda de vida, e Jesus Cristo vai para um banquete na casa dele. É a primeira coisa que eu quero responder: quem era esse homem que fez esse banquete para Jesus? Era uma pessoa mal vista, que ninguém dava nada por ele. Agora, uma outra coisa que eu quero perguntar ao texto é: que espécie de banquete foi preparado? A minha versão diz que foi um banquete grande. Levi não fez mixaria para Jesus. Levi não fez para Jesus qualquer coisa. Levi preparou um banquete grande. Ele fez o melhor que ele pôde. Ele matou o melhor do seu gado, das suas ovelhas, e ofereceu para Jesus o que Jesus gostaria de comer. Aleluia. Foi um banquete de tal forma que convidados estavam presentes. Foi um banquete que ficou notório. Aleluia. Então ele não fez uma coisa qualquer. Muitas vezes eu me pergunto, se Jesus chegasse hoje em nossa cidade, em nossa terra, eu me pergunto, já fiz a primeira pergunta: quem faria um banquete? E a outra pergunta é: que espécie de banquete seria preparado para Jesus em muitos dos nossos lares? Qual banquete seria, ainda que alguns de nós disséssemos assim: eu prepararia um banquete, mas eu pergunto, que banquete seria?
Seria um banquete grande? Ou seria um chimbel? Ou ninguém aqui sabe o que era chimbel há 30, 50 anos? Sabe o que é chimbel? Alguém aqui já comeu chimbel? Meu Deus do céu, só eu. Depois eu passo a receita para você fazer. É a coisa mais ruim que tem no mundo. Você quer a receita, Jaqueline? Eu vou lhe dar. Ó, chega em casa, é água, farinha e açúcar. Só isso. Água, farinha e açúcar. Quem já comeu? Já comeu chimbel. Pronto. Naquele tempo não tinha outra coisa, a gente comia. Mas é uma comida triste. É triste. Jesus não foi para a casa de Levi comer chimbel e nem parar da caridade. Vocês já tomaram parar da caridade? Vocês sabem o que é? É só o caldinho do arroz e aquela coisinha lá, coada, sem um caroço de arroz dentro. E farinha, um pouquinho de farinha. Parar da caridade. Não! Levi preparou um banquete para Jesus. Foi o melhor que ele pode preparar. E a vizinhança ficou sabendo. Aleluia! Eita glória! Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Jesus. Levi preparou um banquete especial para o Senhor Jesus. Então, gente, nós que vamos hoje pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, nós que vamos subir no altar e colocar nossa família na presença de Deus, nós precisamos ter as atitudes de Levi, de prepararmos para ele o melhor banquete, não apenas o banquete, mas um banquete especial. Glória a Jesus. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer, que já foi dito nas entrelinhas: onde esse banquete foi preparado? Em primeiro lugar, o banquete. Em segundo lugar, o tipo de banquete. Em terceiro lugar, onde esse banquete foi preparado. Já foi dito nas entrelinhas, mas precisamos ainda pautar. Esse banquete foi preparado na própria casa dele. Porque uma coisa, escuta o mistério, uma coisa é eu preparar um banquete para alguém no outro canto, mesmo que eu banque, mas outra coisa é preparar dentro da casa da gente. É diferente a gente dizer assim: vamos preparar na tua casa, vamos preparar no local alugado, vamos levar lá para a churrascaria ou para o restaurante. É diferente de preparar em casa. Para preparar em casa, você não faz só a comida. Preparar em casa banquete, você tem que amanhecer o dia. Eu já sei como é. Você começa a ver sujeira onde nem você via, e começa a limpar pensando que quem chega vai estar vendo a limpeza, a sujeira que está debaixo do jarro ou debaixo do tapete, e você põe aquilo na cabeça e amanhece o dia e ajeita a casa e se for possível conserta um móvel. Você quer deixar a casa impecável para receber alguém. Para fazer um banquete em casa é diferente de fazer fora. E Levi disse: eu não vou pagar banquete fora, eu vou fazer em casa. Aleluia. Porque aqui ele estava dizendo o seguinte: o privilégio de receber Jesus na minha casa vale a pena qualquer sacrifício que eu possa fazer para recebê-lo em minha casa. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus. Então preste atenção, o texto não diz apenas que Levi fez um banquete, mas diz que ele fez um banquete grande, e diz que ele fez dentro da sua casa, provando que esse homem estava mudando de vida, provando que esse homem estava querendo Jesus dentro da sua família, provando que esse homem levaria Jesus a sério a partir daquele dia. Mas eu ainda preciso tratar de um assunto. Por quê? Por que que Levi decide fazer um banquete
Número 2, um banquete grande. Número 3, um banquete em sua casa, para essa figura chamada Jesus. E o banquete foi tão grande que outros publicanos foram no meio. Muitas pessoas estavam ali presentes, porque o banquete ficou notório e notável. Mas precisa ser feita uma pergunta: o que foi que aconteceu na vida deste homem para ele realizar um banquete grande, e dentro de sua casa para Jesus? O que foi que houve na vida deste publicano, deste pecador? O que aconteceu na vida dele? Ah, meu irmão, aqui está o segredo de tudo. Levi teve um encontro pessoal com Jesus. Aleluia. O texto sagrado vai dizer que esse homem teve uma experiência pessoal com Jesus. E aí está toda a resposta. Quem tem uma experiência pessoal com Jesus, ele quer servir a Jesus da melhor maneira. Aleluia. Ele não se contenta em dar migalha a Jesus. Ele quer dar a Jesus o melhor de sua vida. Ele quer dar a Jesus o especial. Mas esse teve um encontro real com Jesus. Quando não se tem um encontro real com Jesus, não se importa com isso. Faz-se as coisas para Jesus de qualquer maneira, pensando que ele vai receber. Mas Jesus só recebe quando é feito desse jeito que Levi fez. Mas para isso aqui acontecer, dentro de mim, dentro de você e de qualquer pessoa, tem que ter acontecido uma experiência pessoal. E olha bem a experiência que foi. Versículos 27 e 28, está escrito assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria. Ele disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, seguiu a Jesus. Aleluia. O que foi que aconteceu com Levi? Para ele fazer um banquete grande e um banquete dentro de casa para Jesus. O que aconteceu com Levi é porque ele teve uma experiência muito forte com Jesus, uma experiência em 3 dimensões. Essa experiência foi tríplice. O texto sagrado diz, versículo 20, que passadas essas coisas, saindo Jesus, viu ali um publicano chamado Levi. Preste atenção, o texto diz que Deus em Cristo viu Levi. E quando você examina, preste atenção, esta palavra que diz que Jesus viu Levi, na língua original da Bíblia Sagrada, significa dizer que ele parou e observou e admirou aquele homem e fixou nele. Ver no original bíblico é isso, é parar, olhar e admirar. Que experiência foi essa? Foi uma experiência tríplice, uma experiência que, em primeiro lugar, vem mostrar para mim o seguinte: ninguém vê como Jesus vê. Aleluia. Repita comigo. Ninguém vê como Jesus vê. Quem era que via alguma coisa para se admirar em Levi? Ninguém. Mas Jesus viu. Porque o homem vê o que está por fora, Jesus olha o que está no coração. Tem glória para Jesus aí? Em segundo lugar, diz o versículo 27, eu vou ler de novo: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, que era o canto que ele cobrava os impostos. Ele disse: segue-me. Em segundo lugar, essa experiência de Levi com Jesus
além de ser uma experiência que me diz que ele vê como ninguém vê e vê o que ninguém vê, esse texto também mostra que Jesus convida quem ninguém quer convidar. Aleluia. Tem glória para Jesus? Quem era que queria convidar um homem igual a Levi para estar com ele? Ninguém. Mas Jesus convida quem ninguém quer convidar. Jesus vai atrás de quem já foi desprezado. Jesus enxerga o que ninguém pode enxergar. Então essa experiência de Levi com Jesus mostrou para ele: Levi, ninguém te vê, mas eu te vejo. Ninguém te convida, mas eu te convido. Em terceiro lugar, o versículo 28 diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Deixou tudo e seguiu Jesus. Preste atenção. Se ele seguiu Jesus, ele estava ao lado de Jesus, era ou não era? Se ele seguiu Jesus, ele estava no mínimo atrás de Jesus, não é verdade? Se ele seguiu Jesus, ele estava perto de Jesus, não é verdade? Então vai aí a terceira coisa. Esse chamado, essa experiência de Levi com Jesus não foi apenas uma experiência que lhe disse: Levi, eu vejo em ti grande coisa que ninguém vê, e te convido, Levi, já que ninguém quer te convidar, eu te convido. Mas em terceiro lugar, Levi, eu quero andar contigo, mesmo que ninguém queira andar com você. Quem diz amém? Então essa experiência tríplice mostrou para Levi que Deus em Cristo o via, o admirava, por isso o convidava e estava disposto a andar com ele. Esse amor de Cristo, que fez Cristo ver em Levi o que ninguém viu, fazer um convite a Levi que ninguém fazia, e andar com Levi quando ninguém andava com ele, fez com que Levi dissesse: que darei em troca de todos os teus benefícios? Era como se ele dissesse assim: o que eu vou fazer em troca de todos os teus benefícios? Eu vou pelo menos fazer uma festa em minha casa para ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. E fez. Eu quero dizer uma coisa a você: aquele banquete grande, aquele banquete em casa, jamais pagou esse investimento, essa experiência, mas foi uma forma, foi o melhor que Levi pôde fazer para dizer a Jesus: muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo que tu fizeste na minha vida. Eu quero dizer a você que está aqui nesta noite: nem todos os banquetes que você possa fazer, nem todos os cultos que você possa assistir, nem todas as ofertas que você possa dar serão suficientes para pagar o que Cristo já fez por você. Mas faça o que você puder, porque o Senhor olhará para o esforço que você puder fazer. Faça o melhor que você possa. Agora entenda uma coisa para terminar: a vida com Jesus não é só de banquete. Na vida para andar com Jesus, você não vai apenas fazer ou sofrer ou passar pela experiência dos banquetes. Vão criticar você. Se você levar Jesus para casa, vão atirar pedra em você, vão falar mal até de Jesus. Pois o texto sagrado diz no verso 30 que os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que o vosso mestre
porque comeis e bebeis com os pecadores. Veja que o que Jesus fez na casa de Levi, em ter aceitado o convite, que Jesus não costumava rejeitar convite, aleluia. Quando alguém convidava, Jesus ia lá, porque Jesus tinha um propósito. Jesus, tem um casamento, Jesus, eu vou lá. Jesus, vamos lá na minha casa. Ele não queria saber quem era, ele ia, porque ele tinha um propósito. Tem gente que diz, eu posso ir em tal lugar, depende do propósito. Eu posso ir em tal lugar, depende do propósito que você vá. Se for para falar de Jesus, Jesus foi até no inferno pregar. Quando ele foi preso, crucificado, morreu na cruz, no sábado ele estava pregando dentro dos infernos. Está escrito na palavra do Senhor. Então Jesus não rejeitava o convite. Só que para você receber Jesus em casa, para você receber Jesus na sua vida, note que os fariseus se levantaram e disseram: como é que pode? Vocês comem até na casa de publicano, vocês andam até com gente que não presta. Olha, eu não sei que igreja é essa de vocês, que vocês consideram até quem é pecador, vocês consideram e comem na casa de quem não presta. Olha bem, meu filho, se você levar Jesus para dentro de casa, vão lhe acusar de tanta coisa, vão atirar pedra em você de tal maneira. Mas eu quero dizer uma coisa a você: as pedras são de tal forma, tão grande, que você observa aqui que o próprio Levi não teve o que dizer. Você não encontra Levi dizendo nada. Sabe por quê, irmãos? Tem horas que não tem como a gente se defender. E se você não tem como se defender, é melhor você se calar e deixar com Deus. Quem pode dizer amém? Tem horas, meu irmão, que não dá para você se defender. O que era que Levi ia dizer? Aqueles fariseus dizendo: olha, esses homens comem com o pecador, está na casa do pior ladrão da cidade, que é Levi. O que era que Levi ia dizer? Não, eu nunca roubei ninguém, tendo roubado. Ah, meu querido, mas eu agora me converti. Quem era que ia acreditar? Tem horas que não dá para você se defender. Mas eu tenho uma notícia boa para você, para eu terminar a mensagem. Quem quiser ouvir, dê glória a Deus. A notícia é: quando você não puder se defender, Jesus Cristo entra em ação e defende sua causa. Como é que você prova isso, bispo? Está no texto, verso 31. Respondeu-lhes Jesus. Quem foi que respondeu? Foi Pedro? Foi João? Foi Mateus? O próprio? Não. Tem horas que nenhum ser humano pode dar uma palavra por você. Tem horas que é só Deus. Pega isso, meu irmão. Tem horas que é só você e Deus. Se você tiver Jesus em casa, se você tiver Jesus na vida, se você fizer um banquete grande em casa para Jesus, vai ter hora que nem você vai ter o que dizer, nem teu melhor amigo vai ter o que dizer para te defender. Mas nesta hora, Jesus toma a direção e defende o seu povo. Jesus chega e diz: os sãos não precisam de médico, sim, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus defendeu Levi. Nesse dia Jesus salvou Levi. Levi recebeu Jesus na vida e recebeu Jesus em casa, e disse que a partir daquele momento a sua vida ia mudar, porque ele não conseguiu ver tão grande amor e desprezar Jesus. Ele queria Jesus dentro da casa dele. Aleluia. E então Jesus agora defende Levi. Disse: olha, eu sou o médico, e médico cura quem está doente.
Quem achar que está sadio, não vem a mim, mas aquele que acha que está doente, vem e eu dou a vitória. E eu quero aqui terminar dessa noite essa palavra, dizendo a você: faça um banquete para Jesus em casa, mas faça grande, aleluia, e faça em casa. Não tenha receio, você que tem sua casa, você não tenha receio de chamar Jesus para casa, Jesus para a sua vida, ainda que o diabo se levante, mas que Jesus faça parte da sua trajetória e da sua vida. E deixe o fariseu falar, ele se levantará e te dará a vitória. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Então agora você fica de pé. Glória a Jesus. Levante sua Bíblia ao céu e diga assim: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Diga mais uma vez: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora eu quero convidar você para deixar sua Bíblia aí e subir a esse altar com a sua família, com você ou no seu coração. Aleluia. Se você trouxe a fotografia da sua família, também pode vir, pode passar para cá. Suba aqui nesse altar, que nós vamos ter um tempo de oração aqui, clamando a Deus pela sua vida. Venha, pode vir todos, pode subir nesse altar aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Coloca o retorno aqui, irmã Divânio, desse hino tão lindo. Aleluia. Glória a Jesus. Traga a sua família no seu coração. Venha cá, que nós vamos orar. Pode passar para ali, tem espaço aqui para você. Glória a Jesus. Eu vou orar pela sua família. O Deus de Israel vai abençoar a sua casa, porque Ele é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem, meu filho, vem aqui, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você quiser sentar com a criança, pode sentar, porque está com a criança, tá? Aleluia, pode passar para cá, gente, venham para cá, que nós vamos estar agora clamando a Deus pela sua casa. Aleluia. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é tua, meu filho. Glória a Jesus. Vamos falar com Deus agora. Aleluia. Você que ficou aí atrás, por algum motivo você não pôde subir, mas se considere em cima desse altar também aqui. Glória a Deus. Todos serão abençoados. Feche os olhos aqui agora. Está subindo mais gente. Pode passar para lá, ó, para aqui, fazer o círculo, não tem problema. Tá bem? Pode passar sim. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Ô glória! Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui em cima do teu altar para implorar a tua bênção e a tua proteção por esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, Senhor, nesta campanha da quarta-feira. Tu conheces a vida de cada um, Senhor. Tu conheces a história de cada um. Tu conheces o motivo pelo qual todos que estão aqui, meu Deus, têm passado alguma aflição e chorado. Tu sabes, meu Deus, quais são os desafios dessa família. Tu sabes, meu Deus, qual é a lágrima e o motivo da lágrima. Tu sabes, meu Deus, quem sofre aqui de saudades. Tu sabes quem sofre aqui decepcionado. Tu sabes quem tem sofrido, meu Deus, desesperado. Tu sabes aqui quem é que está em nosso meio, Senhor, e está, meu Deus, muitas vezes preocupado, uma dívida para pagar. Quem sabe, meu Deus, uma ameaça na justiça. Quem sabe alguém aqui, meu Deus, está, eu creio, meu Deus, que tem gente aqui que não sabe mais o que fazer, perdeu o emprego, a família está preocupada. Quem sabe, meu Deus, qual é a doença que está em cada um aqui. Tu sabes, meu Deus, o que é que perturba na família desta pessoa. Vai derrubando as barreiras, assim como tu derrubaste as barreiras da família de Levi, porque ele te levou ao Senhor para a sua casa. Pai, nesta noite, mostra para esta vida, opera milagre nesta família, para que essa família possa ter, meu Deus,
mais motivos ainda para fazer culto em sua casa, para ler a Bíblia dentro de casa, para fazer um banquete dentro de casa, para o louvor de tua glória. Essas pessoas estão nesse altar. Tu sabes os desafios que cada um enfrenta dentro de casa e dentro da família. Alguns, meu Deus, lutam com rebeldias, pessoas rebeldes. Outros lutam com pessoas ímpias e incrédulas. Tu sabes que tem pessoas aqui, meu Pai, que sofrem os piores ataques dentro de sua família. Muitas vezes, meu Deus, a própria família se revolta contra essa pessoa por causa de sua fé. Mas nesta noite, ó Deus querido, eu quero te pedir em cima deste altar, que o Senhor vá repreendendo todos os demônios que estão voltados para tentar destruir esta família e esta casa. Essa pessoa que tem pregado em casa e ninguém tem ouvido. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido discriminada, rejeitada dentro da casa, dentro da família. Essa mãe que tem criado um filho sozinha, e não conta com o apoio paterno. Esse filho cujo pai não compreende sua vida. Esse marido que está desempregado, está se sentindo inútil. Nesta noite te peço agora, Senhor, opera nessa família, destrói a obra de bruxaria que estiver apontada contra essa família, a obra de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, as obras de malignidade, as obras dos tranca-ruas, dos Zé Pilindras e de todo tipo de demônio que tiver alojado na família dessa pessoa. Ao demônio devorador e migrador, provocador de acidentes, eu repreendo nesta noite de todos que estão aqui, meu Pai. E neste momento, meu Pai, eu te peço agora, derrama saúde sobre todos, meu Pai, que estão em cima deste altar. Se alguém está enfermo, foi ao médico, recebeu um diagnóstico, Senhor, eu quero te pedir agora, sara a ferida, sara a enfermidade, porque tu podes todas as coisas. Olha para aqueles desta família que tem andado em caminhos errados, igualmente Levi andou, fazendo aquilo que não era correto. Mas chegou um dia que o teu filho Jesus enxergou em Levi o que ninguém enxergava, e ele foi salvo. Encontre aquela família, meu Pai, encontre aquele membro dessa família, aquele que dá mais trabalho, aquele que está mais necessitado, aquele que está mais angustiado. Eu te peço agora, meu Pai, vai lá naquele que está enfraquecido na fé, naquele que, meu Pai, não quer mais ler a tua palavra, naquele, meu Pai, que até bebe cachaça, ou então usa outro tipo de droga. Essa pessoa que está aqui, que representa aquele membro que está mais ligado às coisas do mundo, não se preocupa com as coisas de Deus. Pai, tu achaste Levi, tu viste Levi, então vá também nessa casa pelo amor do teu nome. Vá na casa desta irmã, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Passa lá nesta casa, Senhor, vai tirando toda a atmosfera maligna. Existem casas, meu Pai, que quando a gente entra, o peso espiritual é grande, em várias partes do corpo, em várias partes da casa. Existem casas que por si só a gente entra e já sente o clima, uma atmosfera espiritual horrível. Mas a tua palavra diz que tu és Deus, acima de todo o mal, acima de toda miséria, acima de toda desgraça. O Senhor é Deus. Então qualquer casa, meu Deus, que está aqui representada, que serve a Baal, que tem um Baal lá dentro, que tem um Astarote lá dentro, que tem qualquer outro Deus sendo adorado lá dentro,
vai destruindo aquele mal, nem que o mal seja o dinheiro. Igualmente a casa de Levi, que vivia para adorar Mamon, a vida dele era dinheiro, não importava se estivesse fazendo certo ou errado, mas a luz do Evangelho brilhou na vida dele, Senhor. Brilha na casa desta pessoa, brilha na casa desse irmão, brilha na casa dessa irmã. Atraia o teu poder para dentro dessa casa. Eu te invoco em nome de Jesus, em cima deste altar. Destrói o que está destruindo essa família, destrói o que está destruindo essa casa. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Eu já vi o Senhor operar na minha família várias vezes. O Senhor tomar as rédeas, orecalabaxaia, e trazer a bênção para dentro da minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor conforme tua palavra. Faça isso se cumprir nesta família, em nome de Jesus. Coloque tua mão na gravidez dessa mulher, vai preparando tudo para esse bebê. Vai colocando tua mão, meu Pai, na mãe dessa irmã que está enferma. Vai curando pelo amor do teu nome. Vai atraindo o teu poder para dentro desta família. Eu profetizo que aquele membro desta família vai subir neste altar. Muitos membros desta família vão subir em cima desse altar para receber esta oração da quarta-feira, que é baseada na tua palavra, e ninguém perde se estiver baseado na tua palavra. Eita glória, meu Deus! Aleluia! Eita, santo! Xarábia Larabacaia. Essa é a invocação que faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eita glória! Agora, meu Deus, para terminar, eu vou liberar agora essas pessoas para estenderem suas mãos para o rumo de sua casa. Você vai estender sua mão para o rumo de sua casa, a mão direita ou a esquerda ou as duas, e você vai repetir as palavras que eu disser. Repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite aqui nesse altar, eu quero te confessar, Senhor, que acredito 100% que o Deus que operou na vida de Levi é poderoso para atuar também na minha. Abençoe a minha casa, prepare a minha casa para ser a casa dos grandes banquetes, e o Senhor é o principal convidado. Senhor meu Deus, envia teus anjos para guardarem os meus. Muitos deles, meu Pai, não sabem sequer onde eu estou, mas eu estou aqui no lugar mais sagrado desse lugar para te pedir, ó Deus, envia o teu poder lá na minha casa e cuida dos meus. Conquista, meu Pai, o coração da minha família. O Senhor pode. Eu já falei, eu já orei, mas tudo, meu Pai, depende do teu poder e da vontade humana também, porque o Senhor não vai obrigar ninguém te seguir, mas o Senhor pode convencer a minha família e a minha casa. Esta oração que eu te faço é no nome do Senhor Jesus, e nesse nome eu declaro que o diabo, o inferno, não tem poder na minha vida e nem nos meus. Que o poder de Deus elimine as forças do inimigo. Levanta as duas mãos e diga: eu recebo tudo que foi dito neste culto, eu tomo para a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém
e aplauda Jesus agora. Glória a Deus. Agora eu vou dar a bênção a vocês. Depois vocês podem descer. Tem um chazinho ali para a glória de Deus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Receba a bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos para sempre. E todos digam amém. E todos digam amém. Vão em paz. Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Saúde, seu irmão.